寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Macau e Mongólia, Mongólia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à Mongólia dessa época, beleza? Inclusive a revolta budista de 1932. E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar aí de um cara que o maluco foi brabo, maluco mesmo, foi maluco mesmo, é maluco. Ele foi maluco, né, e ao mesmo tempo corajoso, audacioso, por quê? Porque ele literalmente deve ter sido a única pessoa que deve ter dado um tapa no Stalin quando ele estava no poder absoluto da União Soviética. Nem o austríaco conseguiu fazer isso. Mas um cara da Mongólia foi lá e fez. Pois é, né? E essa pessoa se chama Peudidin Gendin. E não se sabe quando ele nasceu, mas sabe-se que o ano foi 1892. E ele vem a falecer no dia 26 de novembro de 1936. Não se sabe sobre a infância de Gendin, mas sabe-se que ele nasceu em Kurgit. Né? E uma outra coisa também, né, que não sabe nem sobre sua infância, adolescência, mas a partir de 1922, né, ele acaba entrando na Juventude Revolucionária da Mongólia e basicamente era um micropartido, né, era uma filiação ao Partido Revolucionário da Mongólia. E depois de alguns anos, 2 anos, né, dele participando de comícios, manifestações, militâncias e tal, essa Juventude Revolucionária da Mongólia é chamada aí para conhecer o primeiro-ministro da Mongólia na época, e com isso o Peudidin Gendin ele acaba tendo um certo destaque, não por causa de sua inteligência, não por causa de seus feitos, mas sim porque, mesmo durante a presença do primeiro-ministro, ele se mostrou ser uma pessoa impulsiva, se mostrou ser uma pessoa da pancadaria e bem temperamental. Mas isso não foi o suficiente para ele ir para a cadeia, né? Muito pelo contrário, ele foi para a cadeia, mas não porque ele foi preso, mas sim porque colocaram ele para trabalhar ali como agente penitenciário, ou então, né, justamente para ele dar umas porradas aí nos prisioneiros aí, oposição, enfim. Mas isso não durou muito tempo, né? Porque a partir do dia 29 de novembro, ainda de 1924, até o dia 15 de novembro de 1927, ele acabou virando presidente dos sindicatos da Mongólia. E devido a esse destaque, ele teve muito seguidor, muita gente que escutava ele. E a partir de 1928 até o dia 30 de junho de 1930, ele virou o secretário do comitê do Partido Revolucionário da Mongólia. E basicamente ele era uma peça bem importante porque ele decidia aí diversas coisas. Né? Então ele decidiu, como por exemplo, proibir iniciativas privadas, ele forçou a coletivização, expurgou diversas famílias ricas, né? E basicamente 700 famílias ricas aí, ou pessoas ricas, aliás, né, tiveram aí seus bens confiscados, suas casas, suas propriedades, suas fazendas, seus gados, tudo que envolvia qualquer tipo de riqueza. E com isso, né, essas 700 pessoas aí, de certa forma, algumas fugiram para a China, outras fugiram para o Japão, outras, né, para o Cazaquistão, ou então até mesmo para alguns outros lugares aí, né, da Ásia Central. Mas a questão é que ele basicamente proibiu um monte de coisa, e sem contar, né, que a riqueza apreendida foi direto aí para o partido.
Porém, muitas dessas fazendas acabaram virando fazendas coletivas para as pessoas aí que não tinham terra, e com isso, né, ele conseguiu controlar algumas coisas. Mas isso acabou gerando diversas revoltas, diversos tumultos. Em 1932 aconteceu uma revolta budista, né, porque o Partido Revolucionário da Mongólia, que meio que foi contra ele também, né, nesse sentido, começou a perseguir alguns budistas. Então, ainda em 1932, o governo soviético, né, de Moscou, ele envia alguns soldados e começa a praticar alguns expurgos. Mas o porquê alguns expurgos? Esses expurgos não ficaram limitados só às pessoas civis e também as pessoas aí dentro do partido. Como assim? Isso ocorreu, né, porque justamente nesse tumulto as pessoas do partido começaram a se acusar, né, mutuamente, tipo, vocês estão conspirando com os Buriates, que os Buriates, eles são da República da Buriácia, que fica literalmente em cima da Mongólia, que é um país dentro da Rússia. Mas a questão é que, como assim conspirando com os Buriates, por quê? Porque eles diziam, né, que os Buriates tinham contato com japoneses porque eles queriam sair da União Soviética, então basicamente os japoneses aí estavam topando ser espiões para eventualmente, numa revolta, numa invasão, eles acabarem basicamente saindo aí na porradaria e acabar livrando aí os Buriates da Rússia Soviética. Então, né, com isso todo mundo se acusou, incluindo Genden foi acusado disso, mas ele foi o único salvo. Por quê? Porque das 56 pessoas, entre elas mulheres gestante e não gestante, foram de base, 260 pessoas foram presas e 126 pessoas foram aí para os gulags soviéticos e nunca mais voltaram. Mas o porquê Genden acabou livre? Justamente porque nesse momento ele estava na União Soviética junto com Stalin, porque o Stalin aí que falou que tinha um plano de planificação aí é bom, hein? Que ele tinha aí um objetivo, tinha metas aí de planificação da economia da Mongólia para se igualar à economia da União Soviética, justamente para ficar mais fácil de administrar as coisas. Mas apesar de tudo, né, as coisas entre o Genden e a União Soviética, e mais precisamente com Stalin, não iam muito bem. Mas até então não era nada relevante, mais porque o Genden mesmo tinha costume de se meter, tinha costume de ser intrusivo, então ele tinha mania de se meter no meio da conversa, interromper o Stalin, né? Mas era o modo dele, não era que ele fazia isso para provocar, mas o Stalin não gostava. Mas beleza, em 1933 ele acaba retornando aí para a Mongólia e não tem muita coisa aí o que acrescentar. Mas a partir de 1934 as coisas não dão bem, né? O Stalin e o Genden começam a se desentender. O porquê? Porque nesse momento, né, o Stalin ele falou que ele queria que o Genden destruísse os monastérios budistas e empacotasse os 100 mil monges aí que tinha na Mongólia nesse período. E o Genden, por ser budista, começou a se irritar e, né, apesar de irritado, ele ainda conversava calmamente, falando com Stalin que no mundo existiram duas pessoas extremamente inteligentes, uma era Buda, outra era Lenin. Né, uma tentativa de falar para o Stalin, o budismo não tem nada a ver com os bens materiais, o budismo dá para sincretizar com o comunismo, dá para colocar o budismo no comunismo, mas o Stalin não levou isso adiante e, né, eles acabaram se desentendendo, né? Então ele acaba retornando aí para a União Soviética. Não, ele acaba retornando para a Mongólia, aliás, mil perdões, mas em 1935 ele tem que retornar de novo para a União Soviética, mais precisamente para Moscou, né? Porque a partir desse momento ele ia pedir uma ajuda financeira para o Stalin
porque a Mongólia não ia bem das pernas, estava quebrada financeiramente, e o Stalin se recusou, né? O Stalin se recusou a ajudar, a dar dinheiro para ele, porque o Genden não queria fazer o que o Stalin queria, né? Que era, né, destruir os monastérios, perseguir os monges, deixar a Mongólia mais sovietizada, sem ser anexada à União Soviética propriamente dito. Então o Genden disse que eles começaram a bater boca, né? O Stalin aumentou o tom com ele, ele aumentou o tom com o Stalin foi lá e começou a gritar com ele, até que o Genden chamou literalmente o Stalin de um cachorro louco, um maldito, né? um georgiano louco da cabeça, e falou, e ainda complementou, falou assim: se vocês não ajudam, então vamos pedir ajuda para os buriaces, né, para eles falarem com os japoneses, porque se vocês não vão ajudar, então nós vamos pedir ajuda para os japoneses. Aí o Stalin não gostou da ideia, gritou com ele, e como o Genden não é um cara burocrático, não é um cara da cidade, é um cara alto, um cara troncudo, meio gordo, então, e não era das pessoas mais, como eu posso dizer, civilizadas, ele foi lá e não pensou duas vezes e meteu um tapão na cara do Stalin, né, a ponto do cachimbo do Stalin cair da boca dele. Ele pegou o cachimbo do Stalin, jogou no chão, quebrou, né, começou a jogar mesa, cadeira em cima do Stalin. E eu me pergunto, né, onde estavam os soldados do Stalin, qual era a segurança aí, porque num surto desses o maluco ia apagar o Stalin, ia empacotar o Stalin. Eu sei que isso seria o sonho de muitos, mas não foi isso que aconteceu. Ele acabou sendo contido, e depois disso ele meio que retornou à Mongólia ainda em 1935. Mas, passado alguns meses dessa briga, ele começou a receber diversos convites aí para visitar a União Soviética, como quem não quer nada, para fazer as pazes, para apresentar os pontos turísticos, para conversar melhor sobre a economia da Mongólia e coisa do tipo, mas ele estava recusando, até que em abril de 1936 ele não teve outra alternativa a não ser ir para a União Soviética, porque ele precisava de tratamento médico e ele não confiava nos chineses, o que é muita burrice nessa altura do campeonato. E assim que ele pisou em Moscou, ele não demorou 2 minutos e ele foi preso. E quando ele foi preso, ele passou por um interrogatório, obviamente deve ter apanhado bastante, até ele assinar uma confissão forçada, onde ele mesmo falava que na confissão forçada, que ele planejava dar um golpe de Estado na Mongólia e tirar a Mongólia do comunismo e abrir as portas aí para os japoneses, e principalmente aí para os espiões japoneses entrar na União Soviética através da Buriácia. E não deu outra, ele recebeu uma sentença e no dia 26 de novembro de 1936 ele foi empacotado. E a história dele não acaba por aí. Por quê? Porque nesse mesmo período, né, ele foi substituído na Mongólia e os mongóis apagaram ele. Literalmente apagaram ele da história. Certidão de nascimento, registro, casa, tudo foi bem ocultado, bem apagado. Até que em 1956 ele volta a ser uma pessoa na Mongólia, né? Os arquivos dele voltam à tona, voltam a aparecer, mas não os feitos. Até que em 1990, depois que a Mongólia deixa de ser um país comunista, né? Aí sim que as coisas voltam à tona, a história dele, os feitos, os registros, coisas do tipo, volta tudo para a população. E não só isso, mas nesse mesmo período, em 1996, os familiares dele, né, acabam transformando a casa dele em um museu em homenagem às vítimas do Partido Comunista, tanto da Mongólia quanto da União Soviética. Mas isso durou até 2019, quando a casa dele foi demolida. Beleza, minha gente? Mas enfim, vocês conheciam essa história? Vocês conheciam a história desse cara? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês teriam coragem de chegar e dar um tapa na cara do Stalin ou de qualquer outro ditador em pleno
em pleno poder máximo dele, no seu ápice, vocês teriam essa coragem? Comentem aí se vocês teriam ou não. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Me sigam no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve, passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou como a pessoa se identifica. Falou e fui!